Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e o tema de hoje é sobre lutas, né? Quais são as lutas, né? Jiu-Jitsu, Muay Thai e Judô, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a origem de cada uma, sobre a evolução, sobre as regras, sobre as características de cada uma. Aí a gente vai falar sobre as graduações. Então vamos lá, né? Vamos começar com os conceitos. Vamos lá. Nós vamos primeiro saber o que são as artes marciais, né? O que são, para que servem, elas estimulam a violência, sim ou não, né? São sistemas para treinamento de combate sem o uso de armas de fogo ou de outros dispositivos modernos, né? Hoje as artes marciais, além de praticadas como treinamento militar, policial e defesa pessoal, também são praticadas como desporto, né? E aí a gente vai ver alguns objetivos. Tem como o objetivo um grande desenvolvimento dos seus praticantes para que possam defender-se ou subjugar o adversário mediante diversas técnicas, né? E o que diferencia as artes marciais da mera violência física, briga de rua, é a organização de suas técnicas em um sistema coerente de combate e desenvolvimento físico, mental e espiritual, além do estímulo à prática de exercícios físicos, né? Portanto, a prática de artes marciais não estimula a violência, e sim a autodefesa e autocontrole do praticante, né? E aí a gente colocou algumas modalidades e a pergunta é, né, qual artes marciais vocês conhecem, né? Sabem as suas regras? Já tá aí o primeiro exercitando de hoje, né? A, judô, B, karatê, taekwondo, boxe, jiu-jitsu e muay thai, né? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas dessas hoje. Começando pelo judô. O judô é uma arte marcial japonesa e esporte olímpico criado por Jigoro Kano, né? No final do século XIX, a partir de diversos estilos de jiu-jitsu, né? Arte suave, a arte marcial dos nobres e dos samurais. Seus objetivos vão muito além da defesa pessoal, pois visam a fortalecer o físico, a mente e o espírito de forma integrada. A palavra judô significa caminho da flexibilidade ou caminho suave. Com isso, se pretende aplicar uma forma de vencer uma força, não é opor-se a ela, mas redirecioná-la para o nosso próprio uso. Em outras palavras, usar a força e o peso do oponente contra ele, né? E a gente tem as regras do judô. Para praticarmos o judô, devemos conhecer algumas regras necessárias para um bom desenvolvimento da luta. Algumas são respeitar os superiores e os colegas, cumprimentar corretamente ao entrar e sair do dojo, que seria o tatame, né, quando a gente entra e sai, manter silêncio no dojo, ajoelhar-se em ordem quando a chegada do professor, estar atento às instruções do professor, sentar-se corretamente no tatame, né? Cada luta dura até 5 minutos. Vence quem conquistar o ippon primeiro. Se ao final da luta nenhum judoca conseguir o ippon, vence aquele que tiver mais vantagens, né? Aí a gente vai ver um pouquinho sobre as pontuações no judô. O objetivo é conseguir ganhar a luta, obviamente, né? Valendo dos seguintes pontos: o ippon, o azari e o iuko, né? Então, como vocês podem ver, o judô, ela é uma prática que ele tenta visar primeiramente o quê? Não se opor à força que o oponente está vindo, e sim redirecioná-la, não é? Ou seja, ela vai usar o golpe que aquela pessoa está tentando praticar nela, o peso dela, a força que ela está exercendo contra você e tentar usar aquilo que ela está tentando fazer contra você contra ela mesma, né? E aí a gente pode ver que existem algumas regrinhas que devem ser utilizadas tanto no judô quanto em outras artes marciais sobre o respeito ao entrar no dojo, né? O que você deve fazer dentro do dojo, né? O respeito que você tem que ter, tanto pelos seus colegas quanto com o seu professor. E aí a gente vai ver sobre um pouquinho as pontuações, né? Do judô agora, que é o ippon, o azari e o iuko, né? Vamos começar falando sobre o ippon.
O ponto completo, o nocaute do judô, finaliza-se o combate no momento desse golpe, dessa imagem abaixo. O ippon realiza-se quando o oponente cai com as costas no chão, ao término de um movimento perfeito ou quando é finalizado por um estrangulamento ou chave de articulação, né? Ou também quando é imobilizado por 25 segundos. E a gente tem o wazari, que é o meio ponto, né? 2 wazaris valem um ippon e termina o combate. Logo após o segundo wazari. O wazari é um ippon que não foi realizado com perfeição, né? Também ganha o wazari quem conseguir mobilizar o oponente por 20 a 24 segundos. E a gente tem o iuko, um terço de um ponto. O iuko se realiza quando o oponente cai de lado, né? Não cai totalmente com as costas no chão. Ou quando é imobilizado por 15 segundos até 19 segundos, né? Aí a gente tem as graduações do judô, que são, né? Os judokas são classificados em 2 graduações, o kyu e o dan, né? As promoções no judô baseiam-se em exames que incidem sobre requisitos como duração de tempo de treino, idade, caráter moral, execução de técnicas especificadas nos regulamentos e os comportamentos em competições, né? Aí tem o kyu, que são 8 graus de kyu, os quais se distinguem pelas cores de faixas, né? Que são essas daqui abaixo. E a gente tem o dan, né? As graduações do dan, ao contrário das do kyu, avançam de 1 dan, shodan, ou 10 dan, jodan, né? O mais alto grau. Esses graus se diferenciam pelas seguintes cores de faixas, que são essas abaixo, né? Que elas são um pouco mais complexas. E nós temos a vestimenta do judô, que o nome mais correto para a roupa do judô é judogi, que é uma forma de kimono composto por 3 partes, né? A calça, que é o zubon, o paletó, o wagi, e a faixa, que é o obi, né? Todos os alunos devem estar com os chinelos e nunca descalços. E as meninas devem usar por baixo do wagi uma blusa branca, né? Então essa é a vestimenta do judô. E nós temos a arbitragem, que é composta por 3 árbitros dentro da área de competição, sendo um árbitro principal e os outros 2 auxiliares, né? Aí nós temos os mesários, sendo um para controlar o tempo e os outros 2 para controlar a pontuação de cada atleta, né? Então, como vocês podem ver, existem várias coisas para compor uma arte marcial, né? Uma luta. O judô, vocês puderam ver que são coisas bem complexas, né? A gente tem as graduações. Quando vai para alguma competição, existem os árbitros, os tipos de pontuações, né? O que você tem que fazer para ganhar uma pontuação. Então, é bem interessante a gente entender, né? Quando a gente fala de briga e arte marcial, a principal característica é que na arte marcial existem objetivos a serem alcançados, né? E meios para alcançá-los também. E já na briga é algo bem aleatório, a pessoa ela usa a raiva, né, como o objetivo, né, de machucar e ferir o adversário. Já na arte marcial não é assim que funciona. E a gente vai falar um pouquinho sobre o jiu-jitsu agora, que ela é bem parecido com o judô, mas aí tem as suas particularidades também. Vamos lá. Jiu-jitsu. Basicamente, o jiu-jitsu usa-se a força, né, própria e, quando possível, o do próprio adversário, em alavancas, né, o que possibilita que um lutador, mesmo sendo menor que o oponente, consiga vencer. No chão, com as técnicas de estrangulamento e pressão sobre articulações, é possível subjugar o adversário, fazendo desistir da luta, né, que é competitivamente, ou em luta real, né, fazendo desmaiar ou quebrando-lhe alguma articulação, né? É uma arte marcial japonesa que utiliza como próprias técnicas golpes de alavancas, torções e pressões para derrubar e dominar o oponente. Então, como vocês podem ver, uma das principais características da diferença do judô e o jiu-jitsu é que o judô ele é inicialmente começado em pé, e ele tenta derrubar o oponente. Já o jiu-jitsu,
Ele pode também iniciar em pé, mas a luta continua no chão, né? Ele precisa imobilizar o oponente. Aí nós temos as técnicas do jiu-jitsu, né? Usa todo o corpo como instrumento de combate e pretende ainda beneficiar-se do oponente, utilizando sua energia e o seu próprio corpo por intermédio de projeções, imobilização, contusões e etc. Daí que depender de qual tradição seja praticada, haverá maior ênfase em determinado gênero de golpes, né? Aí nós temos as graduações também do jiu-jitsu. Os estilos mais tradicionais, melhor dizendo, o Kobudo, adotam o sistema Menkyo, né? E as escolas modernas, né? Nós temos também o sistema Kyodan, criado pelo mestre Jigoro Kano, que segue basicamente a seguinte ordem. E nós temos a graduação, né? Os estilos tradicionais adotam o sistema Menkyo e as escolas modernas o sistema Kyodan, né? Desculpa. Criado pelo mestre Jigoro Kano, né? E a gente vai falar um pouquinho agora do Muay Thai, né? Que ele é bem diferente do Jiu-Jitsu e do Judô. É uma luta originária da Tailândia, é conhecido como arte de 8 armas, né? Pois se caracteriza pelo uso combinado de punhos, cotovelos, joelhos, canela e pés. E está associado a uma boa preparação física que a torna uma luta de contato total e muito eficiente. Desenvolve um ótimo condicionamento físico, concentração e autoconfiança ao praticante, né? E nós temos as principais regras. Trata-se de um desporto de combate muito feroz, e o seu domínio só está ao alcance de melhores praticantes, né? Contudo, para ser praticado corretamente, é necessário que seus atletas compreendam e interiorizem algumas regras fundamentais dessa arte marcial, né? E aí a gente vai ver sobre a pontuação do Muay Thai. Todas as técnicas legais que efetivamente atingem as áreas legais de ataque com velocidade, foco, equilíbrio e potência, serão consideradas como 1 ponto. Todas as técnicas devem ser executadas em potência. Duração do combate, né? Cada combate tem a duração de 5 rounds e cada round dura 3 minutos. Qualquer período de pagagem não é contabilizado como tempo de combate e no final de cada round, existe um período de descanso de 2 minutos que serve para os lutadores limparem as suas feridas e recuperarem as suas forças. E nós temos os pontos de ataque, né? Que é a cabeça, frente e lado, o tronco, frente e lado e as pernas, frente e lado, externo, interno e atrás, né? E aí dentro da pontuação a gente pode ver que qualquer técnica que apenas toque ou raspe no adversário não será pontuada. Por isso que a gente coloca aí que todas as técnicas devem ser executadas em potência. E aí nós temos as outras técnicas, né? Que é permitido agarrar as pernas quando o oponente desfere um pontapé e a perna pode ser agarrada durante 3 segundos. Nós temos as projeções, que são permitidas e significantes na pontuação. Nós temos o empurrar também e os bloqueios, né? E aí a gente pode ver sobre as técnicas de defesa depois. E aí eu vou falar agora com vocês. Como a gente iniciou falando do Muay Thai, vocês viram até as graduações, as pontuações, e vai ficar como uma atividade para casa vocês verem o restante, né, das pontuações, das técnicas que o Muay Thai utilizam, né? Essa atividade de hoje, nosso exercitando para casa. Estudar um pouco mais sobre a última modalidade que a gente estava vendo, que é o Muay Thai. Eu espero que vocês tenham entendido, né, a diferença de cada arte marcial que a gente viu hoje. A gente viu sobre o Judô e o Jiu-Jitsu também, que eles são semelhantes em algumas coisas, mas são cada um tem uma característica importante. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todos os nossos materiais e até a próxima aula.